Oi, meu nome é Camila, eu sou mãe, eu sou esposa e eu sou cristã. Eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo. Hoje eu queria falar especialmente sobre qual é o propósito eterno de Deus. Qual foi o propósito de Deus quando Ele criou o homem e a mulher? Nasci em um lar cristão e durante muito tempo algumas coisas ficaram muito soltas na minha cabeça. Posso dizer que praticamente até a minha vida adulta eu não entendi exatamente qual era o propósito de Deus. E depois que eu entendi isso, tudo fez sentido para mim. E eu passei a direcionar a minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões, tentando ao máximo alinhar com o propósito de Deus. Eu acredito que hoje eu esteja mais próxima disso do que quando de fato eu me converti, né? E a gente precisa entender exatamente qual é o propósito de Deus para que a gente tenha uma direção clara de onde nossa vida está indo, para onde nós estamos caminhando. Toda vez que a gente entende qual é o nosso alvo, qual é o nosso propósito, qual é a nossa meta, as nossas ações elas são direcionadas a isso. Se você tem o propósito de emagrecer, por exemplo, você passa a escolher alimentos mais saudáveis, você passa a fazer exercícios físicos, você consegue dizer não para aquele doce quando você, por mais que deseje muito, você consegue negar porque você entende que você tem um propósito maior, que é chegar a um peso ideal que você estabeleceu, ou o médico estabeleceu, enfim. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente tem esse propósito muito claro, fica fácil para nós entendermos o impacto das nossas escolhas para esse propósito. Por isso eu acho tão importante falar sobre isso. Muitos cristãos entendem que o propósito de Deus é a salvação do homem. E o alvo, né, é a salvação. E quando você entende que o propósito de Deus é a salvação de todos os homens, aí você coloca o homem como centro. É óbvio que Deus quer salvar todos os homens. Eu vou ler aqui em 1 Timóteo 2:3 que fala: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, realmente, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Se você colocar isso como propósito, dá a entender que foi a partir da queda do homem que o propósito de Deus começou. Porque se a ideia de Deus é salvar todos os homens, foi a partir da queda, a partir do momento que o homem pecou, que Deus criou um propósito. E o propósito de Deus ele veio antes da queda do homem. Essa salvação, essa redenção, ela foi necessária por causa da queda. O propósito de Deus, quando criou o homem, era outro. Em Gênesis 1:26-28, fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí segue: domine-lhe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Quando Deus fez o homem, ele queria ter filhos com a sua imagem, com a sua natureza, com a sua vida. Deus ele queria uma grande família que expressasse na terra a glória dele. Esse era o propósito de Deus. Deus fez então o homem e a mulher à sua imagem, porque essa seria a família de Deus. Eu vou ler aqui 2 textos da Bíblia que vão revelar isso. O primeiro está em Efésios 1:4, que fala: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Romanos 8, 29 fala: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o propósito principal. E esse propósito ele começou antes da fundação do mundo, não foi com a queda. A salvação é então um meio pela qual esse propósito é atingido. Eu espero e eu oro a Deus para que o Espírito Santo ele revele a você, assim como ele tem revelado para mim, a grandeza desse propósito de Deus. E que isso não seja simplesmente mais um vídeo na sua vida, mas que isso de fato possa despertar em você o desejo por conhecer e cumprir o propósito de Deus. A gente vai falar no próximo vídeo sobre quais foram os impactos do pecado nesse propósito. E a gente vai continuar falando mais desse assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo de fato seja relevante para vocês, façam alguma reflexão, gere algum tipo de incômodo no coração de vocês para compreenderem, buscarem na palavra qual é a vontade de Deus e qual é esse propósito e como que a gente se encaixa nesse propósito. Se você achar interessante, compartilhe, se inscreva e fique à vontade para comentar e contribuir, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.